Olá você, olá família, muita paz para todos, com grande alegria. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, falo de Uberlândia e nós contamos sempre com a colaboração da nossa querida Norminha, para todos nós. E para bem iniciarmos, para que vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo, possam sentir-se acolhidos, envolvidos por vibrações de paz e de luz, convido todos para fazermos a nossa prece inicial. Vamos pensar em Jesus? Mestre Jesus, com os corações agradecidos, Senhor, por tudo que temos recebido, pelas bênçãos de paz, de luz, pelas oportunidades abençoadas de aprendizado e serviço no bem. Aqui estamos, Senhor, para mais um encontro com Jesus à luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, o amparo e assistência amorosa da direção espiritual, para que nos deem as boas intuições, nos fortaleçam nesse trabalho, a fim de que levemos essa prática do Evangelho no Lar para todos, que é o momento em que nós trazemos Jesus para o nosso lar, envolvendo o nosso lar em paz e harmonia, tão necessárias para que nós possamos vencer os desafios diários. Que o amor de Jesus, nesse instante, desça sobre nós, fortalecendo-nos para que, com mais fé e mais esperança, nós possamos ir ao encontro das vitórias espirituais de que necessitamos para alcançar a perfeição. E assim, Jesus, em seu nome, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. E eu vou passar a palavra para a querida Norminha, que vai dar continuidade ao estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje ela vai falar o item 3, que é preservar-se da avareza. Você é avarento? Você é pão duro? Vamos ver o que nós podemos aprender com a Norminha? Gratidão, querida Vânia. É isso mesmo. Vamos então à leitura desse item 3, meus queridos irmãos, que começa assim. Então, um homem lhe disse, do meio da multidão, Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse, tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Então, meus queridos irmãos, vamos dar uma paradinha para refletirmos. Com essas palavras, Jesus ensinou que a verdadeira riqueza não é a material, não é? Mas a espiritual. A avareza é um apego nocivo, né, aos bens materiais que cega o espírito, gerando insegurança e esquecimento de Deus, quando o foco deveria ser o amor, a virtude, a caridade e o progresso moral, pois os bens terrenos são temporários e a alma só leva consigo o bem que fez
e o amor que semeou. Entendeu? Então, vamos continuar a leitura. Ele disse em seguida essa parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo que colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores. E aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados por vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isto que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Vamos, então, refletirmos acerca dessa parábola, meus irmãos. Bom, é determinação divina que o homem deva conquistar o pão com o suor do próprio rosto. Isso equivale a dizer que, para atender às necessidades da vida física, ele é obrigado a trabalhar, pois a natureza não lhe oferece de mão beijada quanto baste para saciar-lhe a fome e a sede. Tampouco os recursos com que se proteger contra as intempéries. Por essa luta pela existência, meus irmãos, que é uma bênção e não uma maldição, como alguns erroneamente supõem, o homem vai se desenvolvendo em todos os sentidos. Ganha ciência, aptidão e sensibilidade, resultando daí sua evolução e o progresso do meio em que exerce suas atividades. Infelizmente, porém, muitos se preocupam em demasia com esse problema em detrimento das questões de ordem espiritual, deixando-se levar pela ambição, pelo desejo insaciável de acumular bens e fortuna, o que, não raro, se transforma em verdadeira obsessão. A avareza, a sórdida e feroz avareza, meus irmãos, passa a comandar-lhes as ações, sufocando todo e qualquer sentimento nobre e altruísta que se contraponha à ideia fixa de aumentar continuamente esses tesouros. Esquecem-se de que, quando menos o esperarem, serão arrebatados pela morte, tendo que deixar aqui toda a fortuna que labutaram por acumular durante a vida, para que outros a desfrutem ou esbanjem a seu bel prazer. Se
penetrassem dessa verdade, meus irmãos, certamente não colocariam tanto empenho em ajuntar riquezas para uma vida efêmera, cuja duração não vai além de uns poucos anos. Buscariam antes tornar-se ricos em Deus, pela prática constante da caridade, do amor ao próximo e pelo esforço diuturno no sentido de libertar-se daquilo que mais os amesquinha e mais fortemente os agrilhoa à prisão terrestre, que é a cupidez, a usura, o apego às coisas materiais. Ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam, disse o mestre de outra feita. Esse tesouro são as virtudes cristãs, são as boas qualidades do coração que devemos cultivar se quisermos, de fato, assegurar-nos a vida eterna nos páramos celestiais. As obras de benemerência e os esforços que se façam para formar um caráter reto, puro, constituem a grande colheita da vida. Todo ato nosso em benefício de outrem, assim como todo cuidado em vencer as nossas imperfeições, suscita um impulso para cima, equivalente a um depósito de tesouro no céu. Busquemos, pois, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a inspiração sobre como gerir os talentos que nos tenham sido concedidos temporariamente, lembrando-nos sempre do avarento da parábola, cuja alma, na mesma noite em que fazia planos para o futuro, foi chamada pelo Senhor. Essa reflexão foi retirada do livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. E a gente agora pode observar um outro ponto, tá, meus irmãos? Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 120, um trecho que resume da seguinte forma essa reflexão parabólica, né? Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. E um exemplo dessa consequência para o avarento, André Luiz nos trouxe no livro No Mundo Maior, meus irmãos, no capítulo 18, intitulado Velha Afeição, numa psicografia de Chico Xavier, onde ele narra comovente reencontro que ele teve com o avô dele, a quem tanto amara quando criança e por quem tanto também era amado, porque o avô dele já estava há 40 anos estacionado no baixo umbral. E por que isso, meus irmãos? Ele fora avaro, não é? E lá ele estava com autênticos fantasmas da avareza,
velhinhos atormentados pelas miragens de ouro, neste deserto de padecimentos, com as mãos cheias de lodo, que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos, confundindo essa lama com ouro. Então, meus irmãos, é muito aprendizado que a parábola nos traz, que possamos nos voltar cada vez mais para investirmos nos tesouros do céu, para que possamos realmente usufruirmos da melhor forma quando, como espíritos imortais, daqui partirmos. É isso, queridos irmãos. Vou passar agora a palavra para a nossa querida Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Então vamos à sequência agora. No item 4, nós vamos ver Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Se vocês se lembram, publicanos eram os cobradores de impostos. Normalmente pessoas antipáticas, né, que os judeus não gostavam de pagar o tributo, o imposto para César, o imperador romano, né? Então, eles eram figuras mal vistas pelo povo. Então, Jesus, desejoso, né? Desculpem, Zaqueu, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Olha que detalhe interessante. Jesus chegou a Jericó acompanhado de seus discípulos e havia muitas pessoas em volta dele e em volta da casa de Zaqueu. E Zaqueu queria ver Jesus, mas como ele era muito baixinho, ele teve que subir ao alto de uma árvore, um sicômoro, para conhecê-lo. Por isso, então, correu à frente da turba, da multidão, e subiu a um sicômoro para o ver, já que Jesus devia passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu, jubiloso, feliz, alegre. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, como eu disse há pouco, como Zaqueu era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, eles eram considerados pessoas de má vida, né? Por conta da função, do trabalho que exerciam. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, Zaqueu, aproximando-se de Jesus, estando de frente a ele, lhe disse que ele dava metade dos bens aos pobres e, se tivesse prejudicado alguém, que ele indenizaria esse alguém 4 vezes mais o valor da dívida.
ou do mal que ele tivesse feito. Então, Jesus respondeu a Zaqueu que Zaqueu hoje se tornaria filho de Abraão, ou é o filho de Abraão. Por quê? Porque Jesus, o Filho do Homem, é Jesus, veio para procurar e salvar o que estava perdido. Significa o quê? Aqui nós estamos vendo preservar-se da avareza. Então, Zaqueu provou a Jesus que ele era uma boa pessoa, que não era a figura de má vida, como dizia todo o povo. Por quê? Ele deu metade dos seus bens materiais para aqueles, com certeza, que nada tinham, e se ele houvesse prejudicado alguém, que ele indenizaria essa pessoa no valor 4 vezes mais do que fosse a ofensa ou a dívida. Então, aí Jesus afirma que, diante desse fato, Zaqueu alcançou a salvação. Quer dizer o quê? Zaqueu, como espírito, provou que era uma pessoa digna. Por quê? Porque ele fazia caridade. Ele pensava naqueles que nada ou pouquíssimo tinham. Ele não era avarento, mão fechada, pão duro. E aí, todos nós somos levados a pensar qual que é o papel da fortuna, da riqueza no mundo. É o de dar dinheiro, distribuir dinheiro assim, à toa? Não. Primeiramente, é auxiliar para o progresso da ciência, o progresso da educação, né? As melhores condições de vida para a população carente, no que se refere à casa própria, a saneamento básico, né? Água, esgoto, rede de água, rede de esgoto, iluminação, transporte público. Então, se nós trouxermos isso para os dias atuais, nós vamos ver que aqui no Brasil há pessoas muito ricas. Algumas doam anonimamente, isto é, ocultando-se, mas há um grande número que ainda não se preocupa com o próximo, com o outro. Então, essa lição, esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, é que, sabendo que quando nós deixamos o corpo físico, nós não levamos nada desse mundo, então que nós busquemos contribuir, auxiliar aquele que se encontra doente e não tem como comprar um medicamento ou pagar um tratamento dessas doenças mais difíceis, aqueles que estão abandonados em asilos, abrigos de idosos e estão passando falta de alimentos, aqueles que estão sem agasalho, aquela mãe que vai dar à luz e não tem nenhuma peça para cobrir o seu bebê, e assim por diante. Porque cada ação no bem que nós fazemos reverte-se em muitas bênçãos de paz, de luz para todos nós. E como o evangelho no lar é aquele primeiro chamamento para a prática do bem, da caridade, ou para a prática da lei de amor, como Jesus nos ensinou, vamos começar o ano fazendo mais pelos mais próximos. Então, busquemos colaborar com familiares, com parentes que estão enfrentando dificuldades. Vamos doar de coração
sem humilhar, sem constranger, sem cobrar gratidão, reconhecimento, nada disso. Porque nós já vimos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. O convite está feito. Passado o Natal, em que todos nós fomos envolvidos por uma bondade, por um desejo de compartilhar com o outro, desconhecido que seja, um alimento, um agasalho, um brinquedo para as crianças, é hora de nós pensarmos em fazer diferente. Que nós programemos esse ano para nos dedicar um pouquinho mais ao próximo. Uma vez por semana que seja, entre familiares, entre amigos, entre vizinhos, façamos o nosso encontro da caridade. E vamos todos buscar aqueles que estão abandonados nas ruas, em casebres, aqueles que estão sem recursos para se alimentar, para ter um local onde morar mais digno. E eu tenho a certeza de que todos nós nos sentiremos alegres, felizes, em paz com a nossa consciência, com o espírito tranquilo, na certeza de que, mesmo que sejam migalhas, o nosso gesto para muitos significa muita coisa. Vamos aproveitar essa oportunidade, ok? Passa a palavra para a Norminha, que vai pedir agora a magnetização da água. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Então, meus irmãos, todos vocês já devem estar com recipiente, né, de água aí, uma embalagem de vidro transparente, branco, para que possamos fazer a magnetização. Então, vamos fechando os nossos olhos, né? Elevando os nossos pensamentos ao alto para essa prece. Graças a Deus. Obrigado, mestre querido, médico dos médicos, por essa oportunidade abençoada da fluidificação da água. Permita, mestre querido, que os seus mensageiros de luz, aqui presentes em seu nome, possam fazer jorrar sobre esta água os seus fluidos balsâmicos, medicamentosos, transformando-a num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. Entendendo, meus irmãos, que por ser um remédio, essa água magnetizada deve ser ingerida em doses pequenas, não é? Como fosse o conteúdo de um cálice, 3 vezes ao dia. E ao ingeri-la, que possamos elevar os pensamentos a Deus, pedindo que ela consiga transformar as moléculas malsãs em moléculas sãs, através da fé. Essa água medicamentosa nos servirá de remédio para os corpos físicos e espirituais. Agora, meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho no Lar de hoje. E assim, mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos ao alto para agradecermos. Vamos fechando os nossos olhos,
serenando os nossos corações e rogarmos a Deus. Gratidão, Pai amoroso, gratidão, Mestre amado Jesus, gratidão a esses guias e amigos espirituais que sempre estão conosco, nos inspirando e nos assistindo. Nós, dos dois lados da vida, vos agradecemos do fundo dos nossos corações. Ao tempo que pedimos a Ti, Pai, que as Suas bênçãos possam ser expandidas a todos que nos assistem em tempo real, aos que nos acessarem posteriormente, aos nossos familiares e amigos, e que essas bênçãos possam expandir-se ainda pelo nosso Estado, pelo nosso país, pelo mundo, inspirando a paz nos corações dos homens, porque a paz começa no coração de cada um de nós. Sede conosco, Pai, humildemente nós vos suplicamos, e assim, felizes e agradecidos, nós te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus.